Fala galera, aqui é Tafarel Lousada do Visão de Palco, beleza? Então, hoje nós vamos bater um papo aí com um convidado. A gente vai procurar mostrar um pouquinho o lado do contratante, mostrar um pouquinho a visão aí, como é que os contratantes enxergam esse momento também em geral, tá? E como que a gente faz para deixar dicas aí para os músicos, algumas dicas para os músicos conseguirem realmente se conectar, falar a língua do contratante, ter um bom material para estar explorando e ter uma certa eficiência realmente em conseguir colocar todo o seu trabalho aí com mais visibilidade, com mais foco aí para atrair realmente a atenção dos contratantes, beleza? Bom, esse trabalho aqui do Visão de Palco visa a gente conseguir realmente levar conteúdo aí para os músicos, para cada vez mais se divulgarem, né? Basicamente marketing para os músicos, e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, beleza? Eu vou chamar meu convidado aqui, ele já está na área e a gente vai trocar uma ideia. Enquanto isso, vocês podem deixar um like aí. Vamos lá que tá conectando. E aí, Fala, Tonani. Beleza? Beleza, cara. Muito feliz com o convite. Obrigado por estar aqui no Visão de Palco. Valeu, garotão. Obrigado você por aproveitar, por aceitar esse convite aí. Sei que você tem bastante a acrescentar aí com a galera do Visão de Palco. Que legal. Beleza? Aproveitando a quarentena para trazer conteúdo legal aí para os seus seguidores, né? É isso aí, com certeza. Então, eu costumo dividir ela normalmente em 3 ou 4 partes, né? Essa primeira etapa a gente faz uma apresentação sua, né? A segunda você conta um pouquinho da tua história aí dentro do ramo da música. Na terceira etapa a gente fala um pouquinho do marketing em geral, né? Da nossa proposta que é vir aqui levar conteúdo. E a quarta etapa ali é basicamente um fechamento, deixar um recado para a turma, né? Basicamente eu divido nessas 4 etapas o processo dessa live. Sensacional. Aí eu ia deixar você à vontade aí para falar. Você está me ouvindo bem? Tá tranquilo? Sim, sim. Estou escutando, estou vendo bem. Aqui a internet está tranquila. Tá. Aqui tá de show também. Então fica à vontade aí, se apresenta para a galera. Pessoal, bom, eu sou o Tonani, eu sou amigo do Tafarel. Hoje eu trabalho principalmente contratando artistas para eventos, mas eu também sou artista, então eu comecei a minha carreira trabalhando como artista mesmo, então tudo que vocês façam hoje eu realmente sei, porque foram coisas que eu passei na minha vida, ou seja, quero lotar a agenda, quero viver de música, eu quero realmente ter esse objetivo na minha vida. Então, eu vou contar como que realmente começou essa jornada artística do Tonani até realmente o profissional que eu me tornei hoje. Então, assim, eu sempre quis trabalhar com música, mas meu estilo musical ele nunca se encaixou no que realmente o grande público gostaria. Então, a maioria das pessoas acha que para dar certo na música você tem que cantar o que o povo gosta. E eu acho que não é isso. Você tem que realmente cantar aquilo que você se identifica, você tem que tocar aquilo que você gosta. Por exemplo, eu gosto muito de música eletrônica, eu gosto muito de teatro musical. Eu não sou o típico artista que vai cantar uma música sertaneja ou que vai para MPB. Então, eu acabei seguindo mais essa vibe da música eletrônica e acabei indo para o teatro musical. Então, eu acabei sempre me apresentando na parte de teatro, de palco, de espetáculos, porque é onde eu me identificava mais, onde eu curtia mais, e aí comecei a fazer um trabalho mais meu, mais voltado para a minha identidade, para a minha persona, só que eu percebi que eu sabia muito mais de marketing, de publicidade, de comunicação, e eu acabei não tendo o retorno financeiro como artista que eu gostaria. Aí o que eu fiz? Eu realmente comecei a investir nessa parte de marketing, publicidade, bastidores, Google, redes sociais, internet, e comecei a usar isso para o meu negócio, que é a música. E aí eu comecei a atrair pessoas que se sentiram interessadas pelo meu trabalho, comecei a usar muito o YouTube a meu favor, e aí eu consegui um contrato com a Sony Music, lancei 2 álbuns com eles, onde o foco era 100% na internet. Então eu ganhei dinheiro com a música fazendo eventos pela internet, e não eventos físicos, né? Então, se você é artista e não tem não começou ainda a colocar sua cara no palco, começa a fazer cover pela internet, foi quando eu comecei e tal. E aí eu comecei a atrair a atenção de outros artistas que falaram assim, Tonani, cara, como que você conseguiu subir o número das suas redes sociais? Como que você consegue se divulgar assim? Pô, essas fotos são legais, esse site, nanana. E aí eu comecei a entender que eu tinha uma mão para ajudar artistas a se desenvolverem artisticamente e conseguirem trilhar o mesmo caminho. Então hoje eu sou sócio da Showtime Produções,
que é uma empresa que faz muitos eventos corporativos e eventos sociais, ou seja, casamento, festa de 15 anos, aniversário. E a gente tem um cast de artistas, desde artistas de cerimônia até artistas de banda, né, de pista de dança, como DJs. Mas todos eles são artistas, todos eles estão no palco. Inclusive, eu sou um dos artistas da empresa também, me apresento com o meu espetáculo, que chama Cat Jazz. E hoje eu ajudo artistas a eles realmente entenderem como faz para eles se mostrarem vendedores nas redes sociais, porque é o primeiro canal que a pessoa encontra, é a rede social, é o YouTube. O contratante quer ver quem ele é, cadê o material dele, cadê o Instagram, cadê o YouTube. Então hoje eu realmente ajudo esses artistas a se posicionarem para que pessoas como o Tafarel vai lá, ajuda os caras a dar uma tunada e pronto, e começa a vender, começa a fazer show. Então hoje eu me divido muito entre artista e empresário, essa é a minha história. Bacana, cara. E literalmente você começou assim mesmo, né? Você começou a se identificar dentro da música. E aí, como você começou a ver que tanto o seu nicho, né, de mercado não era um nicho tão popular, você viu a ferramenta da internet como uma mola propulsora para ajudar a se divulgar. Aí se especializou, o teu trabalho começou a fluir e as pessoas Sim. começaram a chegar até você e aí automaticamente pintou o conceito da Showtime, que por sinal faz cada evento maravilhoso, eu sigo também Obrigado. a Showtime e assim, realmente são eventos grandiosíssimos, né? E basicamente foi assim, né? Pintou esses conceitos, essas ideias em cima disso. Sim, sim. E aí, eu acho que assim, o artista, ele tem que ser muito verdadeiro naquilo que ele gosta, porque ninguém escolhe música, o primeiro ponto, ninguém escolhe música para ficar milionário, a gente escolhe música porque a música escolheu a gente, né? Então a gente tem que É realmente verdade. fazer aquilo que a gente gosta. Se eu quisesse ficar milionário, eu trabalharia num banco, que eu ia ser uma pessoa infeliz, mas existe forma de ganhar dinheiro na música, ganhar bastante dinheiro, se você realmente é muito íntegro com aquilo que você acredita. Por exemplo, eu não sou um cara que curte MPB, então eu não sou um artista da MPB, eu sou um artista pop. Então eu gosto do Maroon 5, eu gosto do Jota Quest, então foi isso que eu Uhum. foquei realmente na minha identidade artística. Então a primeira coisa que o artista precisa entender, ele não precisa cantar o que está na moda, ele precisa cantar o que ele gosta, o que faz sentido para ele. É uma coisa que eu sempre falo. Eu costumo falar um pouquinho assim, algumas pessoas às vezes procuram, né? E falam assim, ah, mas o meu estilo musical, ele não está em voga, não tá comercialmente, né? Hoje a gente sabe que tem alguns estilos musicais, como a vida inteira, né? Eu sou um pouquinho da época de 80, então já teve um momento do rock, já teve um momento do pop, do funk, do rap. Hoje está muito em voga o sertanejo, e pelo menos aqui no Brasil, né? Claro que a música ela é muito maior do que só o Brasil. Mas eu Aham. costumo dizer o seguinte, assim, se você for seguir uma vertente do que realmente está sendo feito hoje, uma coisa é o músico freelance, que o cara tem que estar apto a tocar todos os estilos, porque ele pode tocar em inúmeros, com inúmeras bandas, entendeu? Outra coisa é o cara ter um trabalho autoral, ter um projeto próprio ali dele. Se ele quiser seguir a vertente de hoje, daqui a 5 anos, 3, 4, 5 anos, quando o trabalho dele começar a ganhar uma projeção, o estilo já mudou. E aí ele vai ter que Verdade. mudar o estilo, porque agora é outro, né? E aí passa a não ter aquilo que você falou, deixa de ter a verdade, deixa de ter o sentimento. E a música tem muito disso, né, cara? A parte do sentimento, né? E quando a gente toca o que a gente gosta e o estilo que a gente gosta, é natural que a gente coloque todo o sentimento na música. E aí aquilo passa a real verdade, né, para os fãs, para os seguidores, né? É um pouquinho disso também, é a minha visão. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Então hoje, assim, você é artista, você continua, você na verdade tem o trabalho de produtor, né? Você contrata artistas para Showtime, você que cuida dessa pasta, né? Você tem outro sócio, mas essa parte fica com você. E também você tem o teu trabalho lá como artista. A ideia era a gente trazer um pouco mais a visão realmente do seu lado como produtor, porque eu quero levar um pouquinho a visão para a galera do que o contratante hoje espera de um músico, espera de uma banda, espera de um, né? Para Tá. justamente as pessoas se prepararem um pouco mais para isso. O que é legal, Tafarel, é a gente começar falando para o pessoal que o músico, para começar, ele tem que ser muito bom. Ele tem que ser muito bom. É a mesma coisa que Uhum. você vai fazer uma entrevista de emprego numa multinacional, você chega lá e fala assim, ah, mas eu falo inglês.
Aí a entrevistadora vai falar, mas eu entrevistei 50 pessoas que falam inglês. Qual que é o seu diferencial? Então, o músico, muitas vezes, ele foca muito em aperfeiçoar o seu talento. Isso é importante? Isso é muito importante, mas isso não é o suficiente. Ele precisa Sim, trabalhar realmente a sua imagem, como ele é percebido nas redes sociais. Porque eu, como contratante, quando eu recebo material de um músico, a primeira coisa que eu faço eu vou ver se o cara tem um YouTube com material de show, de clipe, alguma coisa para eu conseguir consumir isso. Eu vejo o Instagram dele, se ele já tem alguma audiência, ou seja, eu quero contratar um músico que tenha uma audiência também, que tenha um público sim. que vai frequentar os shows e tal. E eu tenho que entender também se ele é um cara profissional. Ou seja, a gente tem que, numa conversa, a gente tem que entender se o cara realmente ele se conhece como artista, ele sabe o que ele se apresenta. Se eu pergunto assim, o que você toca? Ah, cara, eu toco de tudo, o que você quiser eu toco. Não, ponto negativo. Você não toca de Uhum. tudo, você tem uma identidade artística. Qual é a sua identidade? Porque um cara que canta o sertanejo, ele não canta o Frank Sinatra. O cara que canta ópera, ele não canta o Pablo Vittar. Então, você tem que definir qual que é o seu perfil de artista. Eu não estou falando que um é melhor que o outro, muito pelo contrário. Adoro ópera, Sim. ouço Uhum. muito Pablo Vittar, ouço forró, sertanejo, eu ouço de tudo. Mas qual que é a sua identidade artística? Então, quando eu vou contratar um artista, é justamente isso. Você tem YouTube? Você tem Instagram? Você sabe quem você é? Qual é o público que você tem? Então, para começo de conversa, esses são os pilares principais. Tá? Bacana. E é muito legal realmente trazer essa visão do contratante, porque, assim, em função de todo esse momento que a gente está vivendo aí no mundo, né, muitos artistas realmente foram para a internet porque era a única opção. Mas a maioria deles nunca tinha feito nenhuma live. Apertar o botão aqui do Instagram para fazer uma live, por exemplo. Né? E isso faz com que o cara nunca, por exemplo, alguns artistas, não, eu tenho lá o YouTube só para, se alguém quiser me conhecer um pouco mais, eu vou e direciono para lá. Mas nunca se preocupou em criar uma audiência. Tem artistas, por exemplo, que não conseguiram concluir uma live porque não tinha pelo menos 1.000 pessoas inscritas no canal, né? E não sabia. E aí agora virou tudo novidade para eles. Porque realmente eles não achavam que assim a vida real, o mundo físico, não dependia tanto dessas plataformas. Coisa que a gente já sabe que não é só na música, em qualquer lugar, qualquer profissão hoje em dia, está inserida e daqui a alguns anos, eu imagino que nos próximos 5 anos, quem não tiver inserido realmente na internet, independente da profissão, vai perder espaço, vai perder muita oportunidade e tem ocasiões que vão perder até seus empregos em função disso. Sim, E para o músico também não acho diferente, porque foi aquilo que você falou. Primeira coisa que eu acho que, assim, quando você vai olhar, ver um YouTube, por exemplo, de um cara desse, que aí você tem um material mais completo, né? No Instagram você não consegue colocar sim, um show inteiro, né? São vídeos menores. Você quer identificar, na minha visão, e aí você pode dizer um pouquinho melhor, a gente quer buscar um pouquinho dessa identidade dele no palco, né? Porque uma coisa é o cara te entregar um material mega produzido, e a gente sim, sabe que todo o material pode ser produzido em estúdio, né? Qualquer programa, e colocar a sim. voz que a gente quiser. Pode botar a voz do Fred Mercury ali, aquela música, mas o ao vivo é diferente. A gente sabe disso. E aí, quando você vai assistir algum material dele, você consegue ver a performance no palco, realmente a integração, a interação com o público. O que você mais busca, assim, de forma online? Né? Já que você não tem oportunidade de ficar indo no show dessa galera. E hoje em dia nem precisa, né? Você consegue Tá. ver através. O que você busca quando você vai olhar? Qual é o principal ponto que te chama a atenção? Eu gosto de pensar sempre, Tafarel, que o artista, eu gosto de classificar, e assim como eu me classifico, existem artistas que focam numa carreira autoral e existem artistas que focam numa carreira de covers, ou seja, interpretando músicas de outras pessoas. Então, primeiro, eu gosto de entender se o artista ele se apresenta com só músicas dele ou ele faz músicas de outros também. Não sei se você lembra do Emerson Nogueira, que foi um cara que ganhou uma grande audiência aí nos anos 90, anos 2000, cantando covers em versões completamente diferentes. Foi muito legal isso. Então, quando eu vou assistir um artista novo, eu quero realmente ouvir músicas conhecidas, né? Eu quero ouvir a interpretação que ele tem dessas músicas que são famosas, mas ao mesmo tempo eu gostaria de ouvir coisas dele, porque isso faz Uhum. com que eu conheça um pouco da identidade artística dessa pessoa.
porque o artista ele tem que ser comercial, ou seja, ele tem que cantar músicas que as pessoas conhecem, para realmente ter uma conexão, ter um fit com a sua audiência, e vai colocando aí músicas autorais, músicas próprias, para a gente conhecer ele como personalidade. Então eu acredito que o artista ele tem que se dividir nessas duas categorias. Ele tem que interpretar músicas de outras pessoas, mas tem que ter músicas autorais também. Então, por exemplo, o meu sócio aí, Johnny, que acabou de entrar, ele é DJ, ele toca muito músicas remixadas, remixes de vários outros artistas, mas ele também é produtor. Então, o Johnny, ele produz música, ele faz remixes, ele está lançando uma música autoral dele agora, recentemente. Então, é isso que é legal. O artista, ele tem que interpretar a música dos outros, mas ele tem que também colocar um pouco da sua verdade. O que faz sentido para mim como artista? Vamos compor, vamos fazer um remix. Então, eu acho que isso funciona tanto para artistas que tocam, artistas que cantam, DJs. Eu acho que o que eu procuro é realmente a identidade do artista, Tafarel. Bacana. A gente sabe que o mercado assim, em geral, né, quando as bandas que tendem a fazer eventos, né, com músicas autorais, somente músicas autorais, o mercado é um pouquinho mais fechado, né? Já existia uma época que a gente tinha um cenário mais independente, talvez hoje não seja um grande... tem uma porta aberta para isso, é um pouquinho mais difícil. Mas, de qualquer forma, se você tocar a vida inteira música cover, você dificilmente, a não ser que você faça, dê uma repaginada, igual você falou, né? Você começou fazendo músicas no YouTube, mas aí normalmente com a sua identidade, a não ser que você tenha essa proposta, né? Mas a grande maioria tende a fazer um trabalho ali próprio, né? Para justamente ingressar, estourar a sua música e passar as pessoas reconhecerem ela. Mas, Para os Tafarel, eu eventos acho que em não tem si. nenhum problema da pessoa focar realmente numa carreira de cover. Por exemplo, hoje eu ganho dinheiro com a música cantando Frank Sinatra, cantando Michael Bublé. Então tem gente que fala, nossa, mas isso é super velho, isso é super antigo. Mas isso faz muito a minha identidade como artista, como músico. Eu gosto disso. O meu show, que é o Tap Jazz, que é um produto que a Showtime vende, é um show que tem a minha cara. Então o artista tem que ter a sua cara. Quando a gente fala, tem uma outra atração que chama Banda Headphone. Meu, eles vão tocar na praia, eles vão tocar na cidade, no campo, onde eles estiverem, você vai ver que a identidade deles vai sempre se manter. E eles tocam músicas que são cover e músicas que são deles. Eu acho importante isso, fazer essa... Tá. E como que você hoje consegue monetizar, por exemplo, além dos shows, né? Porque aí você se divulga na internet, as pessoas te conhecem, te contratam e através do show você vai gerar remuneração, né? Mas na internet especificamente, se fosse dar uma orientação, porque realmente tem uma galera que nasce na internet e que é claro, da internet com certeza te convidam para eventos, mas que conseguem, na verdade, fazer o seu trabalho ali. Como é que hoje é esse mundo aí de monetização focado só na internet, sem contar em show Bom, físico? para quem quer trabalhar com a internet, principalmente falando de música, você tem que ter uma consistência. Então, por exemplo, independente se você é um artista ou se você é uma empresa, você tem que fazer pelo menos um post por dia nas suas redes sociais. Você tem que ter a sua audiência engajada. E se você é um artista que toca, por exemplo, faz um stories todo dia cantando uma música diferente e fala assim, galera, que música amanhã vocês querem que eu toque? Marca uma pessoa aqui para quem você quer dedicar essa música. Então, assim, você vai aumentando a sua audiência, convidando outras pessoas para participar do seu show, no seu universo. Então, para quem trabalha com a internet, precisa ter consistência na produção do conteúdo e sempre crescer a sua audiência. Estimular que as pessoas marquem amigos. Compartilha esse post, manda essa música para a sua namorada. Então, para você ter realmente monetização, primeiro você tem que ter audiência e você tem que ter consistência, postar todos os dias. É aquilo que você falou. Eu não sabia que o YouTube e o Instagram fazia diferença na minha música. Faz, porque é onde você consegue se conectar com a sua audiência. Mas isso naturalmente vai te levar para uma audiência maior, para uma quantidade de pessoas que te conhecem maior, que venham gostar da sua identidade, do seu trabalho, seja ele próprio, seja ele cover, e automaticamente você ganha mais visibilidade e aí gera mais probabilidade de fechar eventos, de fechar shows, tá? Sim. E isso é uma das coisas que eu tenho orientado muito a galera pela visão de palco, que é a frequência, né, que é realmente assim, ter uma rotina de postagens, de publicações,
para que as pessoas... Cito até um exemplo de um amigo que eu queria assistir o show dele, ele postou em janeiro o show, e eu não acompanhei, e ele só foi postar no dia do evento, e eu perdi o evento, por exemplo, como eu, outras pessoas, porque ele não tinha uma frequência divulgando, quando chegou na semana, para colocar, não tinha uma agenda bem definida. E eu faço uma live, Tonani, toda quinta-feira, que é análise de perfil, basicamente eu faço do Instagram, que às 22 horas, que eu busco alguém, faço, né, pergunto aqui nos stories quem gostaria de participar e dou uma orientada de como o cara profissionalizar mais o Instagram dele, como, por exemplo, ter uma agenda de show, como colocar uma descrição correta no link da bio, como ele usar um Linktree para disponibilizar outros meios de consumirem o conteúdo dele, né? Em geral, né? Como é que ele pode usar os destaques, como é que seria uma frequência de postagem, coisas que justamente para fazer com que ele gere mais visibilidade e torne mais profissional. Para que pessoas como você, quando entrar no Instagram de um profissional, de um músico desse, consegue, por exemplo, pelo link ali deles, da bio, acessar um YouTube, acessar um Facebook, acessar uma página, de repente acessar um casamentos.com, caso ele participe, né? E várias outras formas, né? Um contrata show, né? Para ter ferramenta para justamente o contratante. Né? E eu costumo dizer muito para essa galera que assim, o público, a audiência, ela é parte fundamental de todo o processo musical. Né? E eu até brinco que assim, a gente está no momento que a gente tem que ir onde o povo está, né? Como já dizia o nosso poeta aí, e hoje mais do que nunca as pessoas estão aqui, na telinha do celular, no computador, estão conectados, mais do que nunca. E eu procuro mostrar para eles que assim, eles precisam ter uma consistência no trabalho profissional para eles chegarem os contratantes, porque a base realmente são os fãs e seguidores. Mas na maioria das vezes, quem paga a conta, onde ele faz shows toda semana, são os contratantes. Então ele precisa tocar para público, fãs, mas ele precisa se divulgar também para contratante. Né? É um pouquinho disso que eu tento levar à divisão. O que você acha, assim, nesse tópico, por exemplo, de tocar para público, mas se divulgar para contratante? Como é que você acha que as pessoas conseguem fazer o material dela chegar na mão de um produtor, na mão do cara que produz eventos, ou que é assessor de imprensa, ou assessor de eventos? Tá. Primeiro que assim, Tafarel, a gente nunca pode contar com a nossa divulgação orgânica. O que é isso? A divulgação orgânica é você postar a sua música na internet, fazer o seu post no Instagram e achar que esse post vai atingir o Brasil inteiro. Então, assim, a primeira coisa é, você produz um material legal. Nossa, eu fiz um vídeo cover, no meu quarto, cantando aqui, tranquilo, com uma luz boa, mas sabe, a captação tá legal. Eu vou impulsionar esse post. E aí, o que eu faço? Eu vou impulsionar para realmente perfis como eu, que está sempre buscando coisa nova e que isso vai aparecer na minha linha do tempo, eu vou falar, nossa, que legal, sabe? Então, por exemplo, se você quer divulgar o seu trabalho para um bar, provavelmente um cara que é dono de um bar, ele tem uma idade de 35 para cima. Então você filtra lá, homens de 35 para cima, que gostam de música, que são empresários, então você já vai caminhando. Já começa criando um funil ali para achar esse teu público certo. Para o post aparecer na linha do tempo, para aparecer no Google. Então, Google Ads é uma coisa legal, impulsionar o conteúdo no Instagram. E se você tiver uma consistência, isso vai acabar chegando na pessoa. É muito importante isso. Então, você fazendo o seu conteúdo, saiba que você está postando para o seu fã, para o seu seguidor e para o seu contratante também, que eventualmente vai lá e vai interagir com você. Sim. Eu costumo até dizer que, assim, nessa identificação de público, e isso é uma coisa que para a maioria dos músicos é algo um pouquinho distante, né? Ele não tem essa... Ele usa a plataforma das redes sociais, pelo menos o público que eu me conecto, que a gente tem a proposta de levar, que é essa galera que toca ali, é o músico que quer viver da música, que talvez não viva ainda, né? Que o cara tem 2 trampos, toca à noite e trabalha a semana inteira, ou o cara que por algum motivo teve até que abandonar a música para sustentar a família, tendo que trabalhar com outra profissão, ou o cara que vive sim da música hoje e toca em bares, restaurantes, né? Mas poderia ter uma proporção muito maior, não só autoral como cover. Né? Normalmente é essa galera. E eles normalmente eles não enxergam muito a plataforma, as plataformas sociais, como uma forma de
impulsionar ele e se divulgar. Então ele mexe como a maioria dos usuários, né? Mexe lá, posta de vez em quando, faz um evento. Eles não têm muito essa visão de chegar até o contratante através desse material, né? Eles acham que o mundo físico, vou lá, toco, porque na real, a vida inteira foi assim, né? Você começava a tocar ali no barzinho da esquina, daqui a pouco te contratavam para uma festa maior, daqui a pouco para a melhor casa da cidade, e assim sucessivamente o seu trabalho ia se expandindo no mundo físico. Hoje a gente pode continuar fazendo isso e ir colocando a internet como nosso grande aliado, para a gente acelerar esse processo. Eu, por exemplo, quando comecei na década de finalzinho de 90 para 2000, era esse o processo natural. Toca de graça aqui, toca ali, daqui a pouco rola um showzinho aqui, pago, daqui a pouco outro ali, daqui a pouco você começava a ganhar uma proporção. Mas hoje, essa galera ainda pensa como há 20 anos atrás, ainda se divulga como há 20 anos atrás. Esse é o grande, acho que é a maior dificuldade do mapa mental, de mudar um pouquinho o mapa mental dos músicos, a entenderem o seguinte: não se divulga como antigamente. O outdoor, as pessoas praticamente não veem, né, hoje. E só que porque está todo mundo na internet. Então, coloca o teu material ali. E ele não sabe nem como identificar quem é o contratante, né? E aí ele acha que ele tem que aumentar só seguidores, né? Que os seguidores pode sim fazer uma série de coisas por ele, inclusive dentro de alguns conteúdos que eu já divulguei, o teu seguidor pode colocar em qualquer casa de show, desde que você tenha uma galera engajada, né? Eu até Sim. sugeri uma vez aqui para uma galera, falei assim, cara, você quer tocar em tal casa? Você tem um público que te segue, que é engajado, o pessoal que te apoia, que gosta, que te segue, que vai atrás de você? Tem. Cara, pede para cada um marcar, por exemplo, fazer uma postagem de vocês e marcar a casa de show. O contratante vai ver isso naturalmente. No mínimo vai despertar a atenção do contratante e o cara vai ver, pô, que banda é essa? Que já tem 10 pessoas que me indicaram dessa banda. E vai chegar uma hora que o contratante, no mínimo, vai lá dar uma olhada e vai falar assim, pô, talvez os caras não tenham muito a ver, ou tem, mas no mínimo você vai ser percebido. E aí, com o tempo, aí você gerando cada vez mais conteúdo, aí esse cara passa a te seguir. E aí você tá o tempo inteiro postando, teu material tá chegando para ele. Aí ele já passa a estar na rede de seu contato. Aí você impulsiona e faz teu material massivamente chegar para esse contato. Chega uma hora que esse cara vai chegar até você, vai te procurar e provavelmente com uma percepção de valor muito maior do que aquela que você acha que tem. Porque o cara te conheceu dentro da internet, é claro que você tem que ter uma estrutura para isso, né? Estrutura, assim, pelo menos de apresentação, e aí você já chega com uma outra percepção. E aí começa a fazer o processo inverso, né? Você correndo atrás de contratantes, é o contratante indo atrás de você, né? E sabe o que é O que legal, você... Tafarel? Diga. Desculpa te cortar aí. Uma coisa que é legal, puxando um pouco desse seu gancho, o artista ele pensa muito nos seguidores, no fã, na audiência, mas tem uma palavra que não está no vocabulário dele, que é uma palavra que eu gostaria que as pessoas que estão assistindo, elas, espero que vire uma chave, vire um gatilho, porque é algo que vai fazer a diferença muito em como você constrói a sua audiência. Isso se chama lista. E qual é o conceito de lista? É você ter um site básico, um site que você pode criar em qualquer plataforma, sei lá, você vai criar no Wix da vida, em qualquer lugar, onde você vai ter um campo de e-mail do tipo assim, você quer ser avisado quando eu vou fazer o próximo show? Você quer receber, antes que todo mundo, quando eu lançar uma música nova, coloca o seu e-mail aqui. Por quê? A partir do momento que você for tendo essa sua lista de pessoas interessadas, quando você for numa casa, você vai falar assim, olha, então, eu tenho X seguidores no Instagram, mas eu tenho uma lista de 50 pessoas que se eu disparar um e-mail para essas pessoas vêm, que elas já se mostraram interessadas. Então, uma dica que eu dou para os músicos que estão assistindo é, crie uma página simples com campo de e-mail, para durante o show você falar assim, galera, vocês estão aqui no show, se vocês quiserem participar de mais vezes, além de me seguir no Instagram, entra no meu site lá, tafarellousada.com e deixa seu e-mail. Aí, assim, toda vez que eu tiver alguma música que eu for lançar, toda vez que eu tiver algum show que eu possa convidar vocês, vocês vão ser os primeiros a saber. Isso se chama o conceito de lista. Uhum. E é bacana ressaltar isso, que assim, nem todo mundo mexe com tecnologia, mas, por exemplo, é muito simples criar um site, igual você falou, pelo Wix ou qualquer outro assim, básico, que também a maioria tem
plataformas gratuitas para isso. E uma vez que você configurou, basta só você estar divulgando aquilo, né? E aí você pode, por exemplo, pegando esse seu gancho, você pode até dentro do próprio Instagram, do link da bio, né, pelo Linktree, criar mais um link Sim. da pessoa cair direto no site. E quando você fizer os patrocinados, de repente um impulsionamento, né? A gente fala impulsionamento, mas a gente sabe que a melhor forma é pelo gerenciador de anúncio, mais para a galera se familiarizar, né? Para ele conseguir selecionar realmente o público ideal. Mas uma vez que você faz isso, pelos patrocinados, por exemplo, o cara pode simplesmente ir lá, vai clicar num botão e aí ele vai cair diretamente nessa página e vai botar o e-mail dele, o e-mail, telefone. E aí você pode usar isso a seu favor futuramente, né? Justamente porque pessoas como você, na verdade, assim, eu já vi músicos falando aqui em live para mim que falam assim, o cara queria que eu fosse para casa de show dele e levasse 100 pessoas. Né? O contratante espera isso do músico, só que às vezes o músico espera isso do contratante. Né? É um pouquinho assim, às vezes você vai para um evento que o evento já tem o seu público e não está lá por causa desse músico, está lá por causa da casa de show, né? E aí o músico vai meio que sem responsabilidade de levar. Só que quando você já tem uma galera engajada com você, porque você tem todo esse trabalho de engajar ele através das redes sociais, através do e-mail, através do seu site, você consegue também levar essa galera. Né? E é bem provável que dentro dessa lista que você pontuou, você comece, inclusive eu acho legal, tem como fazer isso, a gente filtrar e colocar, de repente, um filtrozinho com 2 temas. Você é contratante ou dono de casa de show ou fã? Porque nesse filtro a gente depois consegue selecionar quem é contratante e rodar umas propagandas específicas para ele. Tipo, você que gostaria de ter uma banda com estilo rock pop, tocando o melhor por exemplo, o melhor dos anos 90, assista esse vídeo. Aí você, dispara somente para quem é contratante de forma estratégica. E aí você, com essa lista, além de você ter pessoas engajadas, você começa a gerar novos contratos, né? Novos eventos. Anúncios para pessoas, você vai anunciando específico para essas pessoas, isso é muito importante. E como é que você vê hoje, assim, essa visão hoje mesmo, assim, o que te chama a atenção, além de você tá lá navegando pela sua timeline, seja o Instagram, o Facebook, né? O que te desperta a atenção de um músico para Showtime, para fazer parte? É claro que a Showtime tem ali um estilo, né? Vocês trabalham com eventos bem grandiosos, então normalmente são bandas assim, mais estilo baile ou casamento, né? Normalmente não é o estilo da galera que toca em barzinho, que às vezes é uma dupla, um trio, né? É uma banda normalmente. Mas assim, se fosse analisar porque você provavelmente deve receber contato de contratante, que às vezes o cara quer um negócio menor. Não, eu só queria uma banda para fazer o meu aniversário no quintal da minha casa. E aí, esse cara nem participa do teu portfólio, né, de trabalho, mas aí você conhece outras bandas. Não, eu tenho uma galera aqui, um trio que faz esse estilo que você quer. O que te desperta, assim, no músico, na banda, para realmente criar oportunidade para você? O que eles têm que ter para se destacarem? Olha, eu acredito, eu vou dar uma visão muito minha, tá, Tafarel? Então, por exemplo, nesse caso, que uma pessoa chega para mim e fala assim, Tonani, cara, eu vou fazer um aniversário aqui para 100 pessoas, eu quero uma banda, mas não quero nada grandioso, sabe? Quero uma banda legal, que toque de tudo. O que você tem para me indicar? A primeira coisa que eu vou encaminhar para essa pessoa é o material, um link, alguma coisa que mostre bem o que é o artista. Então, se eu falasse o que o artista deveria investir hoje para ter algo que impressione, ele tem que ter pelo menos um videoclipe que seja um teaser, ou seja, é um teaser de tudo que ele faz. Então, é um vídeo que tem pedaços dele fazendo shows em casas noturnas, pedaços dele fazendo acústico, pedaços dele fazendo autoral. Então, assim, é como se fosse um reel, que a gente chama na publicidade, é um teaser de tudo que ele faz. Então, esse é um material muito legal, porque assim, a pessoa ela vai receber isso, ela vai ver, nossa, ele faz tanto coisa pequena quanto coisa grande, ele faz intimista, ele tem vários tipos de repertório. E o que eu acho legal também é o artista criar um videoclipe. Eu acho que isso, para mim, me chama muita atenção, sabe? No qual... É que cortou aqui, desculpa. O artista o quê? Eu acho que o artista deveria focar também na produção de um videoclipe.
Sim. Mas aí uma música específica, Isso. própria, autoral ou... Eu gosto muito do autoral, porque o autoral vai mostrar quem é essa pessoa, quem é esse grupo, esse artista, e isso mostra realmente, você consegue ter o controle do seu figurino, sabe? Você grava várias vezes, e o clipe é algo que realmente vende o artista. Eu gosto muito de consumir Uhum. videoclipe, consumir material, então eu acho que o artista tem que focar nesses dois materiais. Um compilado de tudo que ele faz, vários Sim. pedaços, várias coisas, e um videoclipe mostrando quem é a essência dele. E esse teaser, por exemplo, você não pode ser algo. O próprio teaser já isso é um resumo da. E aí tem que ter a tua identidade, né? Não adianta você querer mostrar alguma coisa que você não é, aquilo que você realmente faça. Mas esse teaser, se você fosse resumir ele em quantos minutos, por exemplo? Porque tem uma galera de São Paulo que eu estou dando uma mentorada para eles, e eles fizeram um teaserzinho de 4 minutos. Não, Tá? muito E a gente grande, sabe que muito grande. se for algo muito grande, não desperta atenção, o cara não para assistir. Mais ou menos em quanto tempo prende a atenção do contratante ali? Olha, se a gente for usar o significado da palavra teaser, significa para dar, para aguçar, né? Eu estou provocando você. Sim. Eu não É, vou ficar 4 minutos provocando você. Eu tenho que provocar você no máximo 2 minutos. É o tempo suficiente para eu mostrar grande parte. hum, Porque se passa disso, o cara vai fazer assim, ele vai começar a avançar. E a hora que ele avança, sim. ele perde informação relevante. Então, o teaser você vai pegar partes muito boas, vai pegar só o filé do seu trabalho e colocar ali. Mas não que não Uhum. seja algo. 4 minutos é mais do que o tamanho de uma música. Já passou, já foi muito Sim. grande. Eles fizeram isso e basicamente tocaram 4 músicas, compilaram em 4 músicas, ficou mais um pouquinho, 1 minuto de cada música, né? O cara que curte o estilo dele, eu, por exemplo, que curto o estilo que eles fazem, eu ouvia amarradão, mas não. O cara que não ouve, que não se identifica com aquele estilo, mas tem a ver com o negócio dele, ele já não ficaria 1 minuto ouvindo um rock um pouco mais pegado, entendeu? Acho que é um pouquinho disso. Mas eu acho interessante também o cara até fazer isso, pode ser nesse modelo que você falou de ambientes, o que ele faz, se ele faz um acústico, mostrar qual é o acústico, se ele faz palco médio, pequeno, grande, também mostrar isso. Mas eu também acho legal, dentro disso, ele colocar a identidade musical dele. Eu fiz uma entrevista aqui com o Marinho Duca, um camarada que começou a tocar comigo, que é um cara que está na noite há muitos anos, um excelente guitarrista. E ele chegou para mim e falou assim, cara, mas Aí ele montou uma live, eu dei uma assessorada para ele nessas lives, e eu falei assim, cara, você precisa de dar uma identidade para tua live, né? Porque ele toca, tipo, literalmente de tudo, né? Como se fosse uma banda de baile, ele não toca funk e pagode, mas o resto ele acaba mesclando. Eu falei, cara, mas você precisa gerar uma identidade. E qual identidade você quer mostrar? Porque assim, o cara que toca um rock, daqui a pouco toca um axé, as É, propostas são diferentes para contratantes. É claro que vai ter a casa de show que o cara gosta desse mix. Mas vai ter muito contratante que não vai se identificar com isso. E aí você não vai mostrar a sua real identidade para esse cara. Aí o cara quer fazer um evento, sei lá, de específico, e aí você já não vai ser uma opção. Você vai ser uma opção, de repente, para o cara de casa de show que precisa substituir um DJ, né? Porque às vezes você chega, toca um evento, o DJ toca o restante. O DJ já é, tem mais essa característica de ser eclético, literalmente. Né? A banda é legal, eu acho até que dá um diferencial para ele, dentro do nicho dele, mas não gera uma identidade. É a Né? Ele mesma coisa faz que você vai carnaval. comer num restaurante. Você vai comer num restaurante árabe. Você chega lá e fala, você quer comer o quê? Eu quero comer esfirra, quero comer quibe, quero comer coalhada. Vou no restaurante italiano, o que eu quero comer? Quero comer macarrão, quero comer pasta, Hum, mangiare a pasta. Agora, se você vai abriu o restaurante, abriu a porta, chega uma pessoa lá e fala assim, o que você serve aqui? Não, eu sirvo de tudo. Pode pedir que eu faço para você. Não, eu sei, uhum, mas qual é a sua especialidade? Não, não, eu faço tudo. Você quer o quê? Você quer alemão, árabe, japonês? Você quer o uhum, quê? Aí você fala, pô, um cara que faz comida japonesa vai fazer comida árabe? Não, não uhum, faz sentido. É a mesma coisa o artista. Não faz sentido. Você uhum. entendeu o que eu quero dizer? Isso é uma coisa que, por exemplo, quando você assiste, é uma coisa para você, por exemplo, que fica um pouco confuso, né? De entender, de buscar essa identidade. Sim. Porque na internet, assim, ao mesmo tempo que ela te amplifica,
né, o seu trabalho, você precisa ser muito direcionado, muito direto naquilo que você faz. Para que esses 2 minutos, por exemplo, você crie realmente sua identidade e o cara fala, beleza, eu quero o cara que toque rock pop. Né? Eu não quero o cara que toca rock pop, mas que também toque sertanejo, que toque, né, o axé, e você não vai conseguir mostrar isso, toda essa identidade em 2 minutos, dificilmente, entendeu? Acho que também que tem isso, né? Pode ser que em alguns casos, para a internet, isso mais atrapalhe do que ajude. Eu concordo com você. Hoje, dentro da Showtime, eu conversando com você, aquele dia lá que a gente estava reunido lá no Congresso em geral, você me falou algumas coisas que não é um pouco do meu mundo real e também não é do mundo real da minha audiência, né? E não necessariamente precisa envolver valores, você fica à vontade, mas se você trabalha, às vezes você falou que chegou a fazer eventos de banda que o contratante mandou vir de fora do país, pagando toda a estrutura. É claro, isso não é uma realidade dessa galera, da minha audiência. Mas, ao mesmo tempo, eles nem têm essa visão que podem, por exemplo, ao invés de cobrar R$ 1.000, ter um cachê de R$ 10.000, por exemplo, desde que eles criem uma proposta para cobrar R$ 10.000 no seu show, e não somente R$ 1.000. O cara que cobra R$ 1.000 e toca num trio e que tem aquela coisa de barzinho, ele dificilmente vai poder conseguir cobrar R$ 10.000, porque a estrutura dele, o nicho dele, o público dele não é esse. Né? Como é que você vê o músico hoje se preparando para agregar valor ao seu trabalho? Para ele poder, por exemplo, sair de uma faixa de R$ 1.000 para cobrar 5, 6, 10 mil reais. O que esse cara precisa para atender esse nicho que você conhece bem, de contratante, né? Porque você é produtor e tem muita gente que vem atrás de você para contratar músicos, né? Agora, assim, por que os clientes, em qualquer negócio, não só na música, na indústria, no comércio, por que os clientes pagam a mais pelo mesmo produto? Então, por que tem gente que compra um relógio de Swatch e por que tem gente que compra um relógio Rolex? Porque o relógio Rolex ele tem um valor agregado muito maior do que o relógio Swatch. Não significa que um é melhor que o outro, mas um tem um valor mais agregado. Então, por exemplo, um artista meu hoje da Showtime, que ele vai se apresentar num casamento, por exemplo, no Palácio Tangará, que é um lugar em São Paulo muito elegante, muito chique e tal, é um artista, por exemplo, ele passou por uma consultoria de imagem, ele contratou uma consultora de imagem que chegou, fez um estudo da banda, de quem a banda é, de quem a banda representa, e ela fez assim um estudo do tipo, vocês vão ter que se vestir dessa forma para vocês realmente impressionarem o público de vocês. Então, para você tocar num casamento, você não vai poder tocar de camiseta, de tênis. Ah, mas essa é a minha identidade. Tudo bem, mas tem uma camiseta mais legal, tem um tênis muito legal, porque assim, se o seu cachê vai subir, significa que você está agregando valor para sua banda no qual você investiu. Então, você investiu na parte de figurino, você investiu em músicas no Spotify, para o seu contratante poder te ouvir a hora que ele quiser. E isso tem um custo, né? A gente sabe que tem hora de estúdio investida, tem hora de músico, hora de ensaio. Então, para você realmente poder subir o seu cachê e se apresentar para públicos que paguem, eles têm que realmente identificar que tem um valor ali que um músico tradicional de bar não vai chegar nesse patamar. E todo mundo pode se tornar um artista que cobra um cachê maior. É só você realmente profissionalizar o seu trabalho. Não basta você ser só um bom músico, é o que eu falei no começo do nosso papo. Você tem que ser percebido como um bom músico. Você é a sua própria empresa. E o que uma empresa tem? Uma empresa tem site, uma empresa tem Spotify, uma empresa tem Instagram, uma empresa faz ao vivo, uma empresa tem um canal no YouTube que frequentemente entram vídeos sobre essa empresa. E a empresa é você. Se você não trabalhar na sua imagem, as pessoas não vão pagar por isso. Então você tem que realmente investir na sua imagem e no seu material como músico. Uhum. E a gente trocando uma ideia, você falou que assim, uma das principais coisas que a Showtime faz quando pega um músico é fazer essa roupagem de identidade visual, no geral, realmente. Né? E os músicos, assim, acho que o maior problema do músico é que nós somos muito carentes de informação. Né? Porque assim, o cara começa querendo ser o melhor dentro do seu instrumento, e foi aquilo que você pontuou, o cara tem que ser realmente bom naquilo que faz, só que hoje só ser bom naquilo que faz
já não garante o sucesso que há alguns anos atrás garantia quando uma gravadora botava ali alguns bilhões na tua banda, né? E o cara ainda vende essa cultura, na maioria das vezes. Ele acha que vai chegar alguém com 100 milhões, vai investir, e ele vai estourar e vai tocar a vida inteira ali, né? E hoje não é a realidade, as gravadoras não estão com cacique para isso, né? E aí, na verdade, o cara, hoje quem procura os músicos já de preparado para frente, né? Não é o cara que está se preparando, como já aconteceu há um tempo atrás. Né? Você falou que vocês investem muito nisso, vocês, antes de fazer qualquer tipo de divulgação, vocês botam esses caras dentro de uma estrutura, faz gravação deles, né, de visual, vídeo, roupagem, mexe em toda a estrutura da identidade visual dele, para vocês conseguirem ter um material em cima disso, um material que realmente possa ter um valor percebido, né? Porque esse dia eu estava vendo uma publicação, eu não lembro de quem foi, e eu acho que o próprio Sobral falou isso, não adianta você ser, né, só muito bom, ou você tem que parecer ser também, né? Você é muito bom, mas você tem que mostrar, né, que você também é muito bom. Justamente para que a pessoa olhe e fale assim, pô, essa banda de repente não consigo contratar, não. O show desses caras são 10 pau, 15 pau. E aí vai ter gente que tem condições de pagar e tem gente, né, que tem condições, né? Tem um nicho para todo o negócio, foi o exemplo que o senhor falou, né? O cara que de repente vai comprar um Rolex, para ele a realidade dele é aquele Rolex, né? Agora, para quem de repente vai contratar uma banda, né, para um aniversário, é o cara que vai contratar o cara do barzinho, né? Agora que o cara quer fazer eventos maiores, ele pode contratar uma estrutura um pouco maior. E aí, o diferencial disso, além do cara ser bom, de ter toda essa parte musical, eu vejo 2 pontos. Essa identidade visual muito bem definida e ele realmente colocar o trabalho dele aqui dentro das plataformas, porque é dessa forma que ele consegue chegar para o cara que está lá em São Paulo, que está em qualquer lugar do mundo, sem precisar de ter todo esse esforço ali no mundo físico, né? Hoje a Showtime trabalha assim, né? Parece até que vocês têm alguns portfólios, né, do cara que quer ser produzido por vocês, aí vocês fecham uma parceria com eles, investem, né, e o cara que de repente não tem uma parceria, mas aí vocês fecham um percentual de eventos, né? Como é que funciona hoje, até para ter essa visão dessa galera? Existem 2 formas que nós trabalhamos hoje. Hoje, o primeiro formato é o formato em sociedade, ou seja, nós nos tornamos sócios do artista. Então, o que significa uma sociedade com o artista? A gente divide os lucros e os investimentos. Então, a gente faz um estudo mostrando assim, olha, hoje você é artista, você está nesse patamar aqui. Nós gostaríamos que você se tornasse esse tipo de artista. Para isso, nós vamos ter que investir em uma consultoria de imagem, a gente vai ter que subir um álbum no Spotify, vamos ter que gravar um clipe, a gente vai ter que fazer um show fake com um público fake para ter um material de ao vivo, que hoje vocês não têm um material de ao vivo. Esse investimento custa X. Então vocês vão pagar 50% e a Showtime vai pagar 50%. A partir do momento que esse retorno for acontecendo, o valor também é dividido. O valor da venda dos shows vai ser dividido para o artista e para a empresa. Esse é um formato sociedade. O outro formato é o agenciamento, ou seja, o artista está da forma que ele está, ele vai entrar no nosso casting da Showtime para a gente apresentar para contratantes, para clientes, mas aí o artista vai me falar qual é o valor de venda do show dele. Meu show custa R$2.000, por exemplo. E eu, como Showtime, eu posso pôr o preço que eu quiser em cima. Então eu vou eu vou pagar para você os R$2.000, que é o valor que você colocou no seu show, e eu vou colocar uma margem em cima desse valor, que normalmente varia de 15% a 20% do valor do cachê do artista. Então, eu não tenho participação. Oi, Suzana, tudo bem? Um beijo. Suzana, para quem é artista, é uma das maiores assessoras de evento do Brasil. Ela faz eventos em São Paulo, em Fernando de Noronha. Então, é uma profissional que vale a pena vocês apresentarem seus trabalhos musicais para ela, porque ela contrata artistas, contrata bandas. Então, um beijo, Suzana. Beijo para você e para o Daniel. Então, voltando, a gente tem esse formato sociedade e outro formato que o artista é da forma que ele é e a gente coloca ele na prateleira da Showtime para apresentar para os nossos clientes. Por que são essas 2 variações? Primeiro, que às vezes o artista não quer ser o sócio da Showtime, e outro, ele quer também ter a possibilidade de vender por fora. Então, ele sendo sócio da Showtime, ele não pode vender por fora. O Instagram dele é administrado por nós, toca o telefone, toca no nosso escritório, então é um outro tipo de relacionamento, é um outro tipo de relação.
É igual marido e mulher. Você quer casar comigo, você vai dormir comigo. Você não vai dormir com outra pessoa, não. É bem isso aí. Uhum. É bacana, eu acho super interessante porque assim, o artista hoje, ele, na maioria das vezes, ele não tem o know-how de pensar em toda essa estrutura, né? Hoje ele já tem que se familiarizar e aprender a mexer nas plataformas digital. Acho que é o mínimo que o cara tem que fazer para ele estar alimentando e gerando frequência. Mas a maioria das vezes ele não tem esse. Ele não, não é o cara que tem um contato de grandes produtores igual a Suzana, igual vocês, para conseguir eventos em maior escala ou maior proporção com valor agregado maior, né? Normalmente ele não consegue, né? A gente sabe que tudo isso, assim, não dá para o cara se especializar em tudo, né? Eu acho que é um modelo interessante, porque, assim, vocês fazem todo o trabalho e na hora de ganhar, todo mundo partilha, né? Isso. E sem contar que gera um grande profissionalismo. Eu costumo dizer, como a galera, tem muita gente que é muito do informal mesmo, né? O cara toca no barzinho ali, aí chega um cara, não, quero te contratar. E o cara, ele mesmo vai lá, conversa, negocia e já marca o show para a próxima data. Quando tem um empresário por trás, e eu já tive a oportunidade de ter um empresário, da gente sentar na mesa da Sony, né, com um contratante lá, do cara ouvir o nosso trabalho, tudo muda. A gente só sentou lá, apesar de não ter pintado, de não ter fechado o contrato, mas a gente só conseguiu porque tinha um empresário. Porque, assim, o músico fechar isso diretamente não gera uma sensação de profissionalismo, né? Foi aquilo que você falou. Às vezes você vê toda a estrutura do cara muito bacana. Aí chega lá, o cara, por exemplo, não chega no horário do evento, se atrasa, exagera, às vezes, o músico tem muito disso, de trabalhar, beber, né, em cima do palco, e de repente de acordo com o evento, pode gerar algum tipo de problema, de transtorno. E essa parte profissional, por exemplo, acaba também queimando, às vezes, a imagem ou de um grande produtor ou até de uma grande empresa, né? Então também tem esse outro lado profissional do músico, né? Não é só se portar em cima do palco como um grande músico. Ele tem que saber também se portar como parte daquele evento, né? Eu, Senão como isso acaba contratante, eu não queimando o quero um artista, artista. né? Eu não quero um artista que vai me dar dor de cabeça. Eu não quero um artista que vai chegar atrasado, vai faltar na passagem de som, vai beber durante o show. Eu quero um artista que ele saiba por que a gente está pagando por ele. É isso que diferencia um artista que ganha pouco de um artista que ganha muito. Um artista que ganha muito, ele não vai beber, ele vai se vestir de forma adequada, ele vai chegar, ele vai se antecipar a passagem de som. Então, se a passagem de som está marcada às 3, 20 para as 3 ele já está lá, ele está pronto, ele está disponível. Então, isso é o básico, gente. Isso funciona em empresa. Se tá uma reunião marcada com o seu chefe às 9 da manhã, você vai estar lá 10 para as 9 pronto. Você não vai chegar e falar, desculpa, estou atrasado. E a Suzana, por exemplo, que está assistindo, que ela está acompanhando, ela é responsável por organizar eventos gigantes, eventos com 40 fornecedores. E esses fornecedores, eles cobram muito caro, porque eles vão estar lá na hora certa, com a roupa certa, com o radinho, tudo pronto, e tudo isso tem um preço. E as pessoas pagam porque elas sabem que isso vale a pena. Igual a gente falou no começo da conversa, sempre tem um público disposto a investir no músico. Por exemplo, quando você vai no show do YouTube, você não paga lá 500, 600, 700 reais? Você paga. Agora, por exemplo, se Sim. você... Isso é posicionamento de artista. E por isso que tem artistas que cobram mais e artistas que cobram menos. Não porque ele é mais talentoso ou menos talentoso. E todos são incríveis. Mas o quanto de profissionalismo ele coloca na carreira dele. Quão profissional ele vê que é o negócio dele. A música é um business. E os artistas precisam enxergar isso como um business também. Esse é um grande ponto, porque a música tem um pouco dessa informalidade. As pessoas começam muito com a paixão, com o amor da música, mas esquecem de profissionalizar, né, a sua paixão, né? Fica só realmente naquele sentimento e você acaba deixando de ver o lado profissional. E como você disse, né? Se o cara saiba trabalhar, ele tem horário para chegar, tem horário para sair, ele tem compromissos, tem obrigações e deveres a cumprir. E como músico também. E aí o primeiro time dele é entender que aquilo ali virou uma profissão para ele. Então ele tem que ter todos os compromissos que tem um profissional como qualquer outro. Bom, a gente está chegando aí nos 5 minutos finais, cara. O papo está muito bom. É sempre muito bom trocar ideia contigo e a gente levar essa visão, né, cara, pros contratantes, pros músicos, né, cara, porque a gente precisa ter empatia e saber como é que é o outro lado da ponta, até para eles se prepararem.
numa série de coisas que você falou, muitos às vezes sabem, mas não colocam em prática. Ele sabe que tudo isso é verdade. A Suzana está falando, por exemplo, de uma postura profissional é tudo, né? Eu fiz uma live com um camarada que que trabalha com grandes artistas como o Lulu Santos, hoje ele está com o Nando Reis, né, o Michel Halley, já tocou, ele é hold, né, do Lobão, já rodou com muita gente. E ele falou que assim, cara, eu já vi muita gente perdendo oportunidades, tanto só os profissionais como os músicos, por não terem uma postura mínima, né, de profissionalismo. Porque às vezes mas o cara já é conhecido nacionalmente. Sim, mas às vezes você vai para um evento, o próprio contratante, por mais que ele bote um cara já conhecido nacionalmente, ele também não quer dor de cabeça com esse contratante, né? Era bonito você assistir, ver o show de alguns artistas que marcavam meia-noite e chegava 2 da manhã, né? É bonito, mas para o contratante, como é que ele faz para segurar toda essa galera? Como é que ele faz para segurar o público? Como é que ele nego não vai pedir o ingresso de volta? É bonito no palco, né? Agora, para o contratante não é, da próxima vez ele já não contata. Usar o exemplo do Tim Maia aí da vida, né? Que tinha toda uma história, né? Mas assim, para o contratante, como é que era? Será que da próxima vez, ao invés de contratar o Tim Maia, ele não contrataria outro artista no mesmo porte do que ele, porque com aquele ele não teria esse tipo de dor de cabeça? Né? Para Ibope, né, até beleza, bacana, mas assim, para o contratante fecha a porta, eu não tenho dúvida, independente do estágio que você esteja, se você é um cara que está começando agora ou se você é um cara mega reconhecido mundialmente ou nacionalmente, né? Não existe uma segunda chance para dar uma primeira boa impressão, né? Boa impressão, é verdade. Deixa então as suas recomendações, nós temos 3 minutinhos aí, né, e o Instagram ele desliga naturalmente aqui, né, para a gente trabalhar certinho aí. Fala o que você gostaria, cara, de deixar de recado aí para essa galera, né? E aí eu te pedir que você, como você tem os dois lados, bacana que você tem a visão do músico e a visão do contratante, né? Você é profissional das duas áreas hoje. Você é o músico profissional e você é o empreendedor produtor também. Qual o principal recado que você acha interessante deixar final aí para essa galera? Como a Suzana falou, a postura profissional é tudo. É muito importante você causar uma boa impressão na primeira vez. Então, valorize o seu trabalho. A Débora Catani, que está assistindo também, ela é consultora de estilo, consultora de imagem, então ela sabe muito bem do que eu estou falando. Então, não existe uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. Então, eu sempre gosto de falar isso. Dito isso, lembrar que o artista ele não precisa ser só bom. Ser um bom artista, um artista talentoso, é o mínimo. É o mínimo. Se você vai fazer uma entrevista, o mínimo que você tem que saber é falar inglês. Esse é o mínimo. Porque o entrevistador já falou com 50 outras pessoas que já falam inglês. Então, você ser talentoso, ser bom, é o mínimo que você tem que ser. E você aproveitar o digital para alcançar as pessoas certas. Faça fotos bonitas para você postar no seu Instagram. Tenha consistência nas suas postagens. Grava cover, grava vídeo, posta no YouTube. Tenha consistência e se comunique com a sua audiência. As pessoas gostam de engajamento, de audiência, de conexão. Nós somos todos humanos. E a música é o único elemento no universo que conecta todas as nações, independente do idioma. É isso aí. Show de bola. Cara, muito obrigado, quero te agradecer aí, esse convite já está feito há alguns meses de antecedência, né? Eu fiquei muito feliz em ter realmente um cara com teu nível de conhecimento aí para justamente ajudar os músicos a terem essa visão aí de como se portar, de como realmente chegar até os contratantes. E ao longo do tempo a gente vai divulgando aqui dentro do Visão de Palco quais são as melhores formas disso, né? Como se divulgar, no geral, tá? Bom, Tonani, você tem lá, né, deixa o teu arroba aí pra galera, né? Tanto da Showtime, né, pra quem tiver interesse. O meu Instagram é o Tonani, tô vendo aqui o pessoal dando likes, minha mãe tá aqui assistindo também. Beijo, mãe, beijo, Suzana, Débora, o Michael. Nossa, o Michael, ele é meu trompetista do Tap Jazz, ele toca na minha banda. Gente, é mesmo? Lindo. Michael, um beijo pra você, tô com saudades de você. E é isso, cara. Obrigado pelo convite e tamo junto. Tamo junto. Sempre que você precisar de mim, bater papo, é só abrir a câmera que eu tô aqui do outro lado. Show de bola. Quero agradecer a todo mundo aí, Tafarel Lousada aí em todos os canais, YouTube, Facebook, Instagram. E mais uma vez, obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Tonani, um abraço, amigo. A gente se vê e sucesso, Valeu, hein? cara. Obrigado, cara. Abraço e até a próxima.